Vamos ler uma passagem aqui, bíblica. Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 22. Diz assim, olha só. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa versão aqui é a revista e atualizada. E finalizando aqui no versículo 22, a seguir dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vou fazer uma breve observação aqui nessa passagem, por isso que eu citei aqui a tradução, que é a revista atualizada, porque tem aqui um possível equívoco de tradução, que faz com que a gente tenha transformado, né, esse equívoco de tradução em tradição. O que eu quero observar aqui? Se a gente pegar o termo grego, que é esse aqui que eu coloquei aqui, o ethos, esse ethos aqui é a transliteração, né? O ethos ele pode de fato ser traduzido por dentro de, assim como fez a revista atualizada, né? Mas também pode ser o interior, se referindo aí já a um substantivo, né? Não preposição. Por exemplo, em Mateus 23, 26. Eu vou até ler aqui. Mateus 23, 26 é a parte onde Jesus chama a atenção dos escribas e dos fariseus. E ele diz assim, ó. Aqui ele fala do fariseu, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu interior fique limpo. Esse termo aqui, que é traduzido por interior, é esse termo aqui, ó. Se der uma olhada no texto grego, vai encontrar esse mesmo termo aí. Então, essas são as traduções possíveis, né? A última aqui é entre. Aí é dessa aqui que eu quero falar. Dessa tradução aqui que eu quero falar. Qual seria o mais correto se a gente pegar aqui o contexto do qual Jesus está aqui conversando, falando? Veja bem, primeiramente eu li aqui, ele fala, por isso que eu terminei aqui no versículo 22. Ele fala, ó, no versículo 20, ó, diz assim, interrogado pelos fariseus, isso é importante observar, pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, ou seja, não é assim uma coisa que é muito fácil de você identificar. É fácil e não é. Ele diz aqui que não é porque provavelmente eles estavam aqui perguntando já na visão deles, assim, não, eu quero ver acontecendo. Ele, não, vocês podem até ver, mas não como vocês estão pensando que vai ser assim, logo de cara. Calma lá, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Vai com calma que você tem que ter uma visão mais cautelosa da questão. Você tem que ter discernimento para você ver o reino de Deus. Nem, aí que no versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vocês. Então, isso aqui ele está falando para os fariseus. Agora, a bronca dessa tradução aqui é que é difícil acreditar que Jesus estaria dizendo para os fariseus que o reino de Deus estava dentro deles. Tá? Por isso que eu termino no versículo 22, que diz assim, ó, a seguir, ou seja, depois que ele respondeu os fariseus, Jesus dirigiu-se aos discípulos dizendo, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então, ele sai da conversa específica com os fariseus para responder ele e já vira para os discípulos, continuando ali o discurso. Eu não vou aqui falar sobre o discurso,
Mas poderia até continuar, porque é uma outra perícope, né? Mas que tem a ver com o assunto. Mas não, eu prefiro comentar aqui, eu vou me deter aqui e comentar essa passagem aqui até o 21, sobre a resposta que ele deu. Por que essa tradução aqui de entos, ela veio aqui nessa uma das versões que tem, não é só essa versão aqui, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Não é só essa que tem, não, tem várias outras. Mas se você pegar a NVI, por exemplo, nova versão internacional, que não é nova, já é antiga, mas é porque tem esse nome, você vai encontrar essa tradução aqui. Ó. O reino de Deus está entre vós. Entre vós. Entre é diferente. Então, aqui estão os fariseus, todos reunidos. Vamos supor. Jesus está ali no meio deles. Jesus diz assim, olha, o reino de Deus está entre vocês. É diferente de falar está dentro de vocês. Porque se ele falar está dentro de vocês, ele está se referindo aos indivíduos. Jesus está se referindo a todos. O reino de Deus está entre vós, ele está se referindo a uma comunidade. O que ele está dizendo aqui? Os estudiosos dizem que provavelmente foi Martin Lutero que traduziu, primeiramente, essa passagem por dentro de vós. Mas ali ele tinha uma questão, Martin Lutero tinha uma questão teológica na época que ele colocou provavelmente de propósito para mudar, para fazer uma mudança de mente na visão das pessoas. Porque quem que ele combatia na época? Ele combatia a instituição eclesiástica, que era a católica, que tinha ali poder político, né? Era muito poderosa na época, e tinha-se essa visão de que o reino de Deus era a igreja. Ainda hoje o pessoal ainda tem essa visão. E um outro erro também é achar que a igreja é a instituição. Então, se o reino de Deus é a igreja e a igreja é a instituição, então a instituição católica domina plenamente o fiel. Aí Martin Lutero pegou aqui, né, do texto e traduziu dessa forma. Porque assim você desvincula o sujeito, o indivíduo, da instituição católica, no caso. Então ele estava trazendo aí uma outra visão para os indivíduos. Ele subjetivou a noção de reino de Deus. Interessante, né? Mas de fato, se você for observar aqui com esses elementos que eu estou colocando aqui, o fato de Jesus estar falando com os fariseus, é difícil pensar que essa tradução aqui seja a mais correta. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, eu estou entre vós, e não há reino sem rei. Eu sou o rei do reino de Deus. Não há também reino de Deus na pregação do evangelho. Não há reino de Deus sem seres humanos, sem homens. O reino de Deus é para os homens. Então, eu estou entre os homens. Eu estou entre vocês. Eu estando entre vocês, se vocês me enxergarem, não com esses olhos aqui, mas com coração, né? Se vocês me enxergarem espiritualmente, então vocês vão enxergar o reino de Deus na proximidade de vocês. Basta vocês lançarem mão desse reino. É isso que Jesus está dizendo aqui, basicamente. É óbvio que aí depois você poderia entrar aqui numa questão de que tipo, qual concepção de reino que ele está falando, né? Aqui nessa passagem. Se é o reino aqui e agora ou um reino futurista. Porque essas noções existem no Novo Testamento, né? Tem essa noção de reino de Deus aqui e agora e a noção futurista. A maioria dos estudiosos nessa passagem aqui escolhem a visão do reino de Deus aqui e agora. Aqui e agora, ou seja, Jesus chegou. Ele chegando, chegou também o reino. É isso. Uma outra observação que a gente pode fazer é que a visão do reino de Deus, aqui nos sinóticos, quais são os sinóticos? Os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas.
Posso até ler aqui uma passagem em Mateus. Nessa mesma parte aqui que eu li agora há pouco, mais acima, está dizendo assim, ó, ai de vós escribas e fariseus e hipócritas, porque fechais o reino de Deus diante dos homens, pois vós não entrais no reino, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, se tem alguém entrando e encontra com o fariseu, encontra com os escribas, os doutores da lei e tudo mais, eles vão ser impedidos de entrar no reino de Deus. É muita religião camuflando o reino de Deus. A gente vê aí uma denúncia da muita religião, né? Da muita religiosidade, impedindo que as pessoas encontrem de fato o reino de Deus. Aí você pode até pensar se isso se repete hoje. Será? Não pelo judaísmo, né? Uma outra observação é que essa fala de Mateus aqui, em Lucas, ela se repete, mas com outras palavras, tá? Eu vou até ler aqui. Frajola. Vem cá, Frajola. Olha lá, ó. Olha você lá, ó. Espera, meu amor, fica aqui. Eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 11. Só para dar uma explicaçãozinha aqui, só um complemento. É que é o seguinte, ó. Lucas 11, versículo 52, diz assim, ó. É um paralelo daquele de Mateus. É um paralelo com aquela passagem de Mateus. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, algumas bíblias trazem conhecimento, a mesma coisa. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então a visão aqui, né, digamos, teológica do Lucas, é que o conhecimento é a chave de entrada para o reino. Então é um paralelo com aquela passagem. Então, resumindo, o reino de Deus na visão de Jesus é algo que você tem que entrar. Não que esteja errado pensar que o reino de Deus está dentro das pessoas, porque o reino é o domínio. E o domínio de Deus tem que estar no coração do indivíduo mesmo. Mas nessa passagem aqui, não se pode afirmar que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Não se pode. É uma interpretação equivocada. Se for de fato Lutero, como dizem os estudiosos da teologia do Novo Testamento, ele teve um motivo dele, mas para hoje deve-se fazer essa correção, creio eu. Ah, e sobre a Bíblia? Tá, e aí? A minha Bíblia é a revista atualizada. E agora, tá errada a tradução? Não. Toda Bíblia acerta em alguns pontos, em termos de tradução, e erra em outros pontos. Você pega a NVI, ela tá melhorzinha que essa aqui. Tá mais aproximada de um sentido adequado, né, em termos de tradução, mais do que a RA. Mas tem outros pontos que você vai encontrar que a RA tá mais adequada do que a NVI. É assim. É simples. Ou você vai direto no texto grego estudar, ou você pega várias versões e dá uma observada. É assim mesmo. Não é para jogar a Bíblia fora, não.